Olá, começa agora mais um resumo do dia, o seu jornal da noite, aqui da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Comigo nessa transmissão, nessa quarta-feira, dia 27 de janeiro, a companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e a todas. Estamos bem, entre aspas, né? Estamos bem indignados, né? Porque, olha, é muita palhaçada, né? Que a gente tem que engolir, é muito leite condensado, né? Para a gente discutir a semana, né, Toninho? Enquanto a gente não tem gastos efetivos com o coronavírus, você tem gastos abusivos, né? Com o clã Bolsonaro. É isso aí. É a parte que cabe nesse latifúndio, né, da nossa quarta-feira. Ok. Bom, já vou devolver para a Andréia comentar justamente esse problema dos gastos com alimentação que foram um destaque aí nas últimas horas, nos últimos dias, envolvendo o governo Bolsonaro. Bom, mas antes destacando aqui temas importantes da nossa pauta, né? Infelizmente, no dia de hoje, o país superou a marca de 220 mil mortos em números oficiais, né? E mesmo em meio a essa situação de caos total, né, marcado pela total falta de iniciativas no combate à Covid. A gente tem apenas a encenação da vacina. Hoje nós vamos tratar aqui, o governo de São Paulo disse que quer adiar a segunda dose, sendo que a primeira dose não garante nada e tem pouquíssimas pessoas vacinadas com a primeira dose. E ainda se aventou a possibilidade de que o Instituto Butantan, que está produzindo aquela que até nesse momento é a única vacina de fato em larga circulação no país, a ameaça de exportação da vacina, né? Na briga, na guerrinha, na guerra de bobs entre Dória e Bolsonaro, o Instituto Butantan ameaçou exportar a vacina. Bom, nós vamos ver também no programa de hoje protestos, né? Trabalhadores protestando contra o atraso nos salários, e aí tem uma imagem muito, muito bonita da radicalização dos trabalhadores lá na Bahia, e protestos também em São Paulo contra a farsa, né, da quarentena do Dória, aí, promovida em primeiro lugar pelos proprietários de bares e restaurantes, e também o setor da carne protestando aí contra o aumento dos impostos, que é para deixar a carne mais cara e inacessível à população aqui no estado de São Paulo. Bom, tem muito mais por aqui, nós vamos falar da eleição na Câmara, que está chegando a hora, e tem racha no DEM, né? Tem gente que fala que é só partido de esquerda que se divide, não? Mas a direita está mais dividida do que nunca, né? Vamos falar, então, da eleição da Câmara, e hoje se alcançou a marca de 64 pedidos de impeachment protocolados junto à Câmara dos Deputados, né? E por que será que não avança, né? Se o presidente da Câmara é da oposição ao Bolsonaro. Bom, nós vamos tratar desse assunto aqui, então fique conosco. Bom, nós vamos começar aí com algumas imagens, enquanto a produção coloca as imagens, são aí satíricas do que está acontecendo. São memes e são charges sobre o tema. Mas eu vou deixar para a Andréia falar desse tema dos gastos de alimentação aí do governo federal. Com você, Andréia. Olha, Toninho, é uma situação acho que mais absurda que a gente já viveu, né? Porque eu me lembro dos R$ 6 de uma tapioca do Orlando Silva, lembra? Como é que a Globo perdeu tempo falando sobre ética, sobre moral, né? Divagou uma eternidade. Pois é. A resposta a isso foi dada hoje pelo Bolsonaro. Essa resposta à imprensa, né? Que ao atacar a Dilma, enfim, né? E o Lula também, que foi todo um processo ali de criminalização da esquerda, né? Do PT. Hoje o Bolsonaro, né? Xinga a imprensa, né? Manda a imprensa para aquele lugar, literalmente. E fala que a imprensa é que é grande culpada por ter divulgado esses 15 milhões de leite condensado, mas age com muito cinismo, né, Toninho? Age com um cinismo que não tem tamanho. Ele justificar, por exemplo, que o gasto em chicletes, quem é do Exército sabe,
Que as pessoas, né, o cara tem sempre um chicletinho ali para mascar. Ah, Toninho, vamos combinar. Não é, é muita cara de pau, gente. É muita cara de pau. É demais, é muito. Né? Essa imagem também, essa construção, né, semiótica de uma imagem de um homem comum, né, do homem do povo, que come pão, café com leite, pão e leite condensado, é um tapa na cara da gente, é um tapa na cara, sabe, para quem é oposição, para os próprios eleitores, porque é todo um conjunto, faz parte do governo, né, são 1,8 bilhão, mas foram gastos pelo governo Bolsonaro. Né? Então, e aí ele faz hoje um almoço, né? E claro, com a ala que, de certa maneira, ainda o apoia. De certa maneira, não, o apoia mesmo, né? Porque e até pela perspectiva moral, né? E claro, por interesses econômicos, porque são sertanejos que têm interesse no agronegócio, eram pessoas ligadas, né, ao governo dele, numa churrascaria, e ali ele manda, né, a imprensa para aquele lugar, falou que ele comprou para enfiar, né, literalmente, né, nas nossas. Toninho, é tão baixo, né? É tão. Por que isso? Em contrapartida, a gente fica naquela dúvida se ele utiliza isso para a gente não pegar exatamente qual é o grande problema do governo dele, se é para a gente parar em tocar no impeachment, o que é, né? Ou o fato de que realmente o que está por vir com relação ao coronavírus é algo tão assustador que essas coisas começam a vir à tona também, sabe? Né? Não sei. Mas, de qualquer forma, para mim é um escândalo que, se fosse o PT, hoje eu não sei se ele estaria sobrevivendo. Né? Eu não sei o que você pensa, mas para mim é tão absurdo, é tão imoral. Né? Opa! Imoral propondo reforma administrativa, é imoral impondo uma reforma tributária, é imoral impondo o Paulo Guedes falar para a população brasileira que o auxílio emergencial tem servido para. Ou eu voltei? Eu travei? Não, voltou. Beleza, deu uma travadinha aí na imagem da Andrea. É só a oscilação da internet que acontece em todo momento. Daqui a pouco ela está de volta. Bom, vocês viram aí, a produção colocou várias imagens aí das chacotas. É resultado de toda a situação de desmoralização do governo. Obviamente que o problema fundamental nem é tanto, né, a quantidade de 14 milhões gastos aí em leite moça. É o fato que no Brasil, nesse momento, o governo alega que não tem dinheiro absolutamente para nada. Ontem nós falamos aqui do ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, dizendo que se fosse para manter o auxílio emergencial, para renovar o auxílio emergencial, que já acabou, as pessoas já não estão recebendo, seria necessário cortar da saúde, da educação, e aí a gente vê esses números que, enquanto falta para socorrer o povo que está passando fome, está sobrando, né? André, quando caiu, estava falando do chiclete, né? O pessoal dizendo que os milhões gastos em chiclete, milhões mesmo, era porque os militares, nas suas operações, não têm como escovar os dentes, e aí precisam dessa quantidade enorme de... Eu vi na Globo hoje o cara explicando o quanto os militares eles precisam de leite moça, né? Porque às vezes não tem leite comum, eles precisam usar o leite moça, e é para recompor energia. É todo tipo de explicação esdrúxula, né? Mas o mais importante é que, enquanto acontece toda essa situação, que, como a Andréa destacou, se fosse com o PT por muito menos, né, já virava caso de polícia, né? A população, né, o ministro da Fazenda faz campanha de que não tem dinheiro para pagar aí o auxílio emergencial à população. Bom, a gente começou o programa e a gente não mandou aqui, vamos mandar aquele nosso salve para muitos dos nossos amigos que nos acompanham nessa transmissão no dia de hoje, o Vanderlei Sambuque, o Ao Vivo, Sem Chance, o companheiro Orlando Júnior, a Ana Matos, muito obrigado a todos vocês, Silvia Mio, né, o companheiro Ernesto Abdala Filho, muito boa noite, boa noite também para o Carlos Santos, agradecendo aqui, bom, pedindo a todos vocês
que compartilhem o link do nosso programa e do nosso canal, e já agradecendo, né, a companheira Ângela Silva, que mandou aqui o seu superchat, essa sua contribuição instantânea, que você pode enviar dando um cliquezinho logo embaixo aqui da área do chat de conversa no YouTube e contribuindo para sustentar esse canal combativo, né, revolucionário, sempre ao lado dos trabalhadores. E a Ângela Silva mandou a sua contribuição e mandou a mensagem: o melhor telejornal da noite no Brasil é este. Adoro a presença da Andréia Truz no programa. Boa noite a todos. Nós todos adoramos, né? Então vamos lá, vamos aproveitar aqui, né, também no dia de hoje a participação da companheira Andréia. Bom, os trabalhadores, o que eu vou mostrar agora é importante porque é um sintoma, né, da situação política, que ainda não se expressa com toda a força por conta da política das direções sindicais, né, e tem procurado apresentar que o importante é preservar a vida, mas a vida deles, né, porque os trabalhadores, como é o caso dos rodoviários, seguem aí trabalhando, se contaminando, né? Bom, e lá na Bahia, os funcionários de uma empresa de transporte, a Falcão Real, né, uma empresa grande e importante lá de Salvador, eles perderam paciência tem limite, né? Os trabalhadores dizem que não recebem, que estão com o salário atrasados, né? O salário vem atrasando desde março do ano passado, né? E, bom, a empresa acabou aí, no meio dos protestos, a empresa teve 12 ônibus destruídos, aí vocês estão vendo aí, né? E no dia de hoje, os trabalhadores da empresa realizaram um protesto nas imediações da rodoviária em Salvador, né? Quer dizer, os trabalhadores estão dizendo que não estão recebendo regularmente desde março de 2020, né? Quando o Ministério da Saúde reconheceu aí a chegada da pandemia no Brasil. Bom, os funcionários no protesto bloquearam a saída dos ônibus com madeiras e outros obstáculos, né? E no último sábado, né, 12 ônibus tinham sido destruídos em um incêndio que aconteceu aí na proximidade da garagem, né? Em dezembro passado, segundo o Diário do Transporte, né, a agência concedeu linhas rodoviárias que eram operadas pela Falcão Real a outra empresa. Bom, está a maior crise no setor lá do transporte e os patrões, a alternativa deles, como a gente está vendo em todo o país, é esgoelar os trabalhadores, né? Então é preciso organizar a mobilização, né? É preciso ocupar aí as empresas, os locais de trabalho e fazer valer a garantia de emprego dos trabalhadores, né? E, obviamente, o pagamento do salário, porque ninguém é escravo para trabalhar de graça, né? Os rodoviários que estão aí se arriscando, né, cotidianamente aí, no transporte aí lotado, que continua lotado em todas as capitais e grandes cidades do país. Bom, por falar em protesto, né, eu vou passar para a Andréia comentar que em São Paulo também teve protesto. Dessa vez quem protestou foram os donos de bares e restaurantes que protestaram contra o aumento das restrições e fechamento à noite e aos finais de semana, né, decretado pelo governo Dória para fazer uma encenação. Porque ontem eu vi só antes de passar para você, André, eu vi alguém postou, um conhecido meu postou um comentário recente que ele vai fazer aniversário e ele estava querendo fazer uma festa, mas que como tem uma proibição de reunir mais do que 5 pessoas no prédio dele, então ele estava pensando em fazer a festa num ônibus, porque no ônibus pode transportar 45 pessoas sentadas e em pé não tem limite, quer dizer, não tem lotação. Então, era uma brincadeira, humor negro, mas é a realidade que a gente tem no país, né? Enquanto o governo encena fechando bares e restaurantes, está querendo reabrir as escolas, né? Então, mostrando que a política do governo é só uma política de encenação. Com você, Andréia. Toninho, acho que o que a gente tem que compreender é como o Dória funciona, não é? O Dória, ele é um merchandising, né? Ele é o próprio, né? Ele é um marketing pessoa, e ele faz isso no governo dele.
Mas a gente pega a forma como ele expôs a vacina, a forma como ele colocou, não é, a vacinação, põe na televisão, é quilombola. Ele falou que ele era nordestino, que ele era filho de nordestino, não é? Ele coloca uma enfermeira negra, depois a segunda é uma enfermeira indígena. Quer dizer, ele se monta ali tentando, né, colocar uma imagem de alguém que faz uma certa oposição ao Bolsonaro, mas ele é uma figura que não só é o modo de pensar, acho que também de forma, né, nos aspectos políticos, econômicos, como também dentro desse comportamento de utilizar a política para, né, os seus fins eleitorais. A grande questão é o quê? O Bolsonaro, o Dória, impõe uma política, né, de lockdown que foi feita na sexta-feira, né, foram novas medidas restritivas de isolamento social, e que os donos de bares, na verdade, os empresários de bares e restaurantes, eles falam que é uma demagogia pura, porque, na verdade, não tem nenhuma medida eficaz contra a pandemia. Ele não mostra uma medida eficaz. Acho que essa medida eficaz deveria ter sido discutida, inclusive, durante a eleição, né, Toninho? Isso não foi nem falado. Né? Durante a eleição, qual era a fala? Que estava tudo bem, né? Que a situação estava quase que... Né? A pandemia tinha um controle, e não tinha. Né? Então, é uma crítica à forma como, né, como essas medidas do Dória, né, acabam atacando os trabalhadores como um todo. Né? A gente pode depois questionar qual é a perspectiva desses empresários, mas a gente também não pode esquecer a conta que é dividida entre o Paulo Guedes e o Dória, porque se ele realmente quisesse, né, Toninho, fazer a diferença, ele teria criado linhas de crédito para esses empresários, né, para a pequena e média empresa, né, ele tinha arrumado uma forma de salvaguardar os empregos, né, dessas pessoas que trabalham no comércio, que trabalham no setor de serviços. Não, ele não fez. Né? É a cara do Bolsonaro, desculpa, aliás, tá vendo como a gente confunde? É a cara do Dória, mas é a cara do Bolsonaro também. Então é isso. E aí a gente fica nessa situação, né, Toninho? Porque ele ataca, né, o pequeno proprietário, né, o pequeno empresário. No domingo saiu uma reportagem, agora não me lembro qual foi o canal, mas que era da Globo, não sei se era o Fantástico ou se era a Globo News, e era um pequeno, eu acho que era dona de bar e restaurante, fazendo esse tipo de questionamento. Ela falou assim, olha, as pessoas estão fechando, tem restaurantes que estão fechando definitivamente, estão falindo. Né? Porque não tem também o outro lado, quer dizer, não tem um governo pensando, né? Agora eles também estão vendo a importância do que era, né, Toninho? Você ter ali uma presença do governo, uma presença do Estado, né? Você tendo ali uma interferência, não é? Dentro de ajudas econômicas, uma ajuda econômica num processo de crise. Então, é muito triste, porque você tem hoje uma demagogia que sai do Paulo, mas é uma demagogia que vai sair também por outros estados durante esse processo, né, de 2021 a 2022, que é o processo eleitoral. Ele tenta aí surfar na onda, né, da vacina, e aí, né, a saída é essa, né, tentar colocar algumas medidas restritivas, não impõe, não é, e não aumenta, por exemplo, a circulação de ônibus, como você mesmo colocou, né, da pandemia para cá, o que houve foi uma redução, eu não sei se voltou ao normal, e não houve uma expansão, e a gente está indo para uma mudança de cepa, né, e não se fala nisso. Né, em contraposição, impõe, né, a alguns setores esse tipo de restrição. É isso aí. Inclusive as duas últimas fotos aí que a produção mostrou aí, foi de um segundo protesto que aconteceu também hoje, do setor de frigoríficos. Vocês estão vendo aí caminhões frigoríficos que fecharam aí várias ruas da cidade hoje, porque o governo também, no meio dessa situação, decretou o aumento do ICMS para a carne. Então a carne que já não está nada barata, né, artigo de luxo na mesa do trabalhador, que já não está conseguindo, tem milhões de pessoas que não têm dinheiro nem para comer, nem um arrozinho com feijão. Né? Nós divulgamos aqui essa semana, pesquisa publicada pela Datafolha, que 7 de cada 10 pessoas que recebiam o auxílio emergencial não tem nenhuma outra fonte de renda. Quer dizer, o pessoal está condenado aí a passar fome, e nesse momento aí, né, a indústria da carne, que ganhou rios de dinheiro, né, com a exportação, com
o aumento do preço da carne, e agora também protestando porque o governo Dória resolveu liberar, aumentar o ICMS justamente nesse momento, e quem paga a conta, né? Bom, aí nesse protesto não tem polícia contra os donos de frigorífico nem nada, é tudo paz e amor, né? Porque é a política do governo Dória e é a tentativa aí. Bom, mas é interessante porque essa mobilização de setores mais superiores aí do empresariado, né, que ganharam os tubos, como é o caso dos donos de frigorífico, e setores de classe médias, aí, como os donos de bares e restaurantes, está mostrando a crise geral, né, o esgotamento da situação anterior, que havia pelo menos uma expectativa de melhorar a situação. Bom, e nesse momento, toda a ilusão foi jogada aí nas últimas semanas, nos últimos meses, com a vacina que estava por vir. Pois bem, a vacina chegou, né? Pelo menos em tese, pelo menos na propaganda oficial. Nós já estamos aí na segunda semana da vacinação. Teve muita propaganda, né? Muito alarde. E agora, bom, no meio de toda uma onda de propaganda, toda hora. Hoje foi a gente ligava a televisão e via as transmissões da primeira vacinação no estado da Paraíba, no estado de Pernambuco, com a vacina AstraZeneca, que é o segundo tempo, né? Depois da encenação com a Coronavac, hoje foi o dia da encenação com a AstraZeneca, que está chegando aí aos estados. Pois bem, no meio de tudo isso, a proposta do governo de São Paulo, seguido pela prefeitura da capital, é promover um intervalo maior entre as duas doses da vacina, né? A vacina, ela foi divulgado que o período máximo entre a primeira dose e a segunda deveria ser de 28 dias. Não? É necessário destacar que o Dória impôs ao país, essa imagem aí tem a ver com o assunto depois, que é o prefeito de Manaus, produção. O que a gente viu foi o seguinte: o governo Dória impôs ao país, né, uma vacina que é uma das mais caras do mundo, né, só perde aí para a da Pfizer e tudo mais, e que tem uma das menores taxas de eficiência, né, quer dizer, a mais ineficiente e uma das mais caras, né, a eficiência global é de 50,3%. Agora, além disso, né, o governo que não planejou nada, é só teatro, era só para o Dória aparecer vacinando, né, fingindo que o problema do país estava resolvido. O governo está discutindo em ampliar o tempo, o intervalo entre a primeira e a vacina dose, né? Bom, o governo do Dória e do Covas, por exemplo, em São Paulo, entre outros, foram apresentados aí em oposição ao Bolsonaro como sendo governos científicos. Bom, tá aí, nessa jogada não tem nada de ciência, é puro golpe, né? Qual é o critério para aumentar o intervalo de 21 para 28 dias ou até mais? Nada. Eles dizem que tem um estudo lá na Turquia, né? Algo totalmente arbitrário, sem qualquer embasamento científico real, né? Logicamente que tudo isso se faz sem nenhuma consulta à população, que deveria estar controlando, né? Através das entidades médicas, dos sindicatos dos trabalhadores, está controlando esse processo, né, o que não acontece, e o povo fica na mão desses cretinos, desses genocidas, que estão impondo, né, ao país, ao estado de São Paulo e a todo o país, né, algumas das maiores taxas de mortalidade do mundo, né? Só para a gente falar ainda mais, já que estamos na fase da irregularidade, aí sim agora, foi pedida hoje pelo Ministério Público, aí tem a imagem que a produção vai colocar para a gente, a prisão do prefeito de Manaus, né? O caso acontece, né, porque o prefeito aí foi denunciado por irregularidade e, inclusive, pelo favorecimento de pessoas próximas, como é o caso aí da secretária de Educação, que aparece na foto, que também é a Shadia Frasch, que também teve a sua prisão pedida, né? Foram feitas denúncias que, em meio a toda essa situação de caos total em Manaus, né, com pessoas morrendo asfixiadas, né, por falta de oxigênio,
a distribuição das vacinas estava sendo feita aí com gente furando a fila de prioridades, né? Inclusive com a nomeação irregular de médicos para atuarem como gerentes do processo, né? Ele botou aí uns picaretas que era para controlar e permitir que os amigos apaniguados pudessem entrar aí com mais facilidade, furando a fila. Bom, já teve cidade, inclusive, denunciada no interior do país, que um prefeito nomeou a namorada, né, como assessora da Secretaria de Saúde, poucos dias antes da vacinação, para ela poder ser vacinada como sendo trabalhadora da área de saúde, né? Quer dizer, no meio disso aqui tudo, imagina, se a gente vê em nível nacional a fraude acontecendo nessa proporção que a gente vê, né, imagina o que está acontecendo aí pelo país afora. Bom, e aí a André vai apresentar para a gente, como resultado de toda essa política, né, não é obra de Deus, para quem acredita em Deus, não é obra do acaso, né? O resultado, os números que nós vamos ver agora, é resultado dessa política criminosa adotada aí pelos governos como do Bolsonaro, do Dória, né? E a André até se confundiu agora há pouco, mas é para confundir, porque é tudo a mesma coisa. Vai lá, André. Pois é, não, e é confusão mesmo, não foi brincadeira. E aí, Toninho, a gente está, né, com mais de... Olha, desde o início da pandemia para cá foram mais de 220 mil pessoas que morreram em decorrência, né, do Covid. Não tem como a gente não pensar em o quanto esse número é resultado de uma política nefasta, de uma política que foi pensada para não dar certo, né, para que houvesse esse número de mortes. Assim, essa pesquisa, teve uma pesquisa, né, que saiu na USP, contando, trazendo esses números, né, como esses números podem mostrar o caminho, né, dessa ineficácia desse governo, mas não como algo que se perdeu ali, né, por não saber administrar, mas algo muito pensado, né, muito arquitetado para não funcionar. A gente não pode esquecer de lá atrás, né, de Paulo Guedes, que queria oferecer R$ 200, a Bolsonaro, que quer oferecer cloroquina. Hoje a gente tem mais de 220 mil mortos. Os relatos são relatos horríveis, porque, né, o problema é que a gente normaliza esse número, né, Toninho? A gente normaliza 220 mil mortos como se fosse algo natural, né? São mais de 9 milhões de infecções, e há uma semana a gente mantém mais de 1.000, uma média, né, de mais de 1.000 óbitos diários, levando em consideração que a gente não tem testagem, portanto esse número é bem maior, né? E aí, o que a gente apavora, né, Toninha, que de 7 dias para cá, você mantém esse número de 1.049, entre 1.100 e poucos, então desce um pouco, mas a média de 1.049 mortos, e a normalização, né? De ontem para hoje o Brasil computou que foi, né, 1.319 mortos, né, do dia, na verdade foi do dia 26 para o dia 27. A gente vai lidar com uma situação, né, de uma elevação para 237 mortos, né, nas últimas 24 horas foram mais de 64 mil casos, foram 64.895 casos, o que levou o número de infectados para 9.485. Aí, essas médias, né, nos levam para um torno de 1.058 a 1.066 mortos. Toninho, a gente tem ali uma situação que é caótica, a gente tem um desgoverno que não tem o mínimo de vontade política, o mínimo de preparo para lidar com uma situação de pandemia. É um absurdo a gente falar em reforma administrativa, é um absurdo a gente falar em corte de gastos em meio a uma pandemia, em meio a uma situação, como você mesmo colocou, em que as pessoas, a grande parte dessas famílias, não tem outra renda senão auxílio emergencial, né? Então, eu acho que, assim, é um caos que se instala nesse ano e a gente vai ver cenas horríveis, né? Você vai no supermercado, com R$ 100 você sai com praticamente nada, né? É isso. Bom, vamos, em meio a essa situação de caos total, né, tá aí a importância de sustentar, né, a imprensa independente, combativa, né, por isso a gente pede aqui sempre no programa a sua contribuição e a gente agradece, né, agora ao companheiro Ernesto Abdala Filho, que mandou o seu superchat, e pede a todos vocês que sigam aí o exemplo da Ângela Silva, do Ernesto Abdala,
e contribuam conosco para sustentar, né, esse canal independente, que, como muita gente destacou aqui no chat, né, não fica apenas fazendo firula, né, mas procura denunciar de fato o que está acontecendo, porque a gente vê na imprensa capitalista que mesmo quando eles chamam atenção para denunciar alguma coisa, é para encobrir, né, essa realidade que nós temos hoje no país. Quando eles falam alguma coisa lá de Rondônia, é para encobrir que a mesma coisa está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, onde está a Andréa, né, onde a situação, depois de muito ser escondido antes das eleições, né, parecia que Minas era um paraíso, né, antes da eleição, né, agora, né, Belo Horizonte é uma das cidades que tem uma alta incidência de casos, né? Tem até uma guerrinha, uma falsa guerrinha. Hoje o Bolsonaro criticou o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, por ter determinado aí um pequeno fechamento na cidade, né? Coisa que procuraram esconder e o próprio prefeito não fez antes das eleições, em que era apresentada a campanha de que ele era super eficiente no combate à pandemia, por isso quase não morria quase ninguém em Minas Gerais. Agora nós temos uma explosão de casos, né, em Minas Gerais, como acontece, infelizmente, em todo o país, né, André? Bom, vou voltar para a pauta, né? Agora vamos na nossa pauta política, porque enquanto toda essa situação de caos, de colapso econômico, político, social nós temos no país, nós vemos na Câmara, há menos de uma semana das eleições para o comando da Câmara e do Senado acontecem na próxima terça-feira, dia 2, né? A coisa está se acirrando, né? Dois temas relacionados aqui, vou tratar os dois de uma vez aqui. Primeiro, o Bolsonaro, né, declarou aí numa reunião de deputados próximos aí a ele, né, dos deputados do PSL, interessante até porque o Bolsonaro reconquistou, né, nos últimos dias aí, a maioria do próprio partido que o elegeu, o PSL. O PSL, que estava no bloco do Rodrigo Maia, apoiando o Baleia, acabou dando uma maioria de apoio ao candidato do Bolsonaro, o Arthur Lira, e agora está no bloco do Rodrigo Lira. 32 deputados do PSL trocaram de lado, né? Logicamente que é uma disputa ideológica, né? Onde o Bolsonaro está convencendo os deputados com argumentos. E, além dos argumentos, ele oferece alguns cargos, alguns ministérios, verbas, né? E o deputado ele só se convence porque a argumentação do Bolsonaro é muito boa, mas os cargos são melhores e mais importantes, né, que estão sendo oferecidos nesse momento. Bom, e o Bolsonaro, que, ao contrário dos políticos mais habilidosos da burguesia, escondem e conseguem, são mais dissimulados, ele é useiro e viseiro de dar com soltar, tem a língua frouxa, né? Então hoje ele declarou, né, nessa quarta-feira, que tem a intenção de influir na presidência da Câmara, né? Ele disse o seguinte: viemos fazer uma reunião com 30 parlamentares do PSL e vamos, se Deus quiser, participar e influir na presidência da Câmara com esses parlamentares, de modo que possamos ter um relacionamento pacífico e produtivo para o nosso Brasil, né? Então, está aí as declarações do Bolsonaro. Bom, aí eu já aproveito, eu já vinculo com outra notícia, até porque se a André quiser falar um pouquinho também, mas já falar aqui com o racha no DEM, né? Se pelo lado o Bolsonaro está dizendo aí que está aí botando as manguinhas de fora, né? Porque as últimas pesquisas, enquetes, embora nada é confiável nesse momento, estão indicando aí que o candidato Bolsonaro já teria uma maioria na eleição na Câmara. É ainda duvidosa, porque além da traição, né, quando um partido fecha posição em torno de um candidato e os deputados acabam apoiando o outro, tem a traição da traição. O deputado que trai fala que vai votar no outro, mas depois trai, né, e acaba votando no que ele ia votar antes ou até no terceiro, porque finalmente na eleição tem 9 candidatos. Mas aí o Rodrigo Maia reclamou hoje, né, porque a disputa está se dando dentro do próprio DEM.
dos 32 deputados do partido, 29, desculpe, 9 estariam sendo aliciados aí, já teriam declarado voto no apoio do candidato do Bolsonaro. Quer dizer, tem rachas também no interior do próprio PSDB, né? E a coligação que o Maia tinha montado aí supostamente com 11 partidos, né? Vai ficando claro que partidos fiéis ao Maia só tem mesmo partidos de esquerda, né? Porque nem o próprio partido do Maia é fiel à liderança do Maia, né? O MDB, como todo mundo sabe, vai se dividir e vai ter voto para tudo que é lado, e o Maia está meio desesperado aí diante da situação e saiu se atritando aí com o próprio presidente do partido dele, o DEM, que é o ex-prefeito de Salvador, o Antônio Carlos Magalhães Neto, né? O Maia, inclusive, ele foi reclamar com o general, né, que é o general Ramos, que é ministro aí do governo Bolsonaro, sobre a interferência, né? Quer dizer, fica evidente, não só que o Bolsonaro está intervindo, mas que o Maia também está pedindo para o general intervir para que o Bolsonaro não intervenha. É a casa da mãe Joana, é o vale tudo, mostra claramente o acirramento da divisão no interior da burguesia. Esse seria um dado importante se a esquerda procurasse tirar proveito da situação, né? Porque quando os nossos inimigos brigam, se dividem, né, seria o momento da esquerda avançar com uma política própria e apresentar uma proposta dos trabalhadores, mas infelizmente não é isso que a gente vê, né? E a gente vê que a esquerda, no melhor dos casos, se unifica ao lado de uma das alas da burguesia. Isso quando a gente vê também que, quer dizer, a esquerda na realidade está dividida na Câmara, apoia o candidato da direita do DEM, do PSDB, e no Senado apoia o próprio candidato do Bolsonaro, né, o senador Pacheco, apoiado pelo Bolsonaro, candidato do coração, amigo do peito do Bolsonaro, é também o candidato da esquerda, mostrando que a esquerda está num tremendo vale-tudo para conseguir aí cargos, vantagens, pequenos benefícios que nada tem a ver com a luta dos trabalhadores. André, eu passo para você, se você quiser comentar esse tema e também falar na sequência aí do que aconteceu com a vereadora do PSOL. Pois é, Toninho, o golpe trouxe isso, né? O golpe, quando tira a Dilma, coloca uma direita que ela, na verdade, coloca em ascensão, né, essa nova política, uma direita ou uma extrema-direita fisiológica, oportunista, que vai atrás de exatamente aquilo que eles condenavam na época que tinha que perseguir o governo da Dilma, no momento que tinham que criar ali algum tipo de mecanismo para colocar em xeque a possibilidade de ela governar. Então, o que a gente tem é isso, né? Confiar no DEM, não dá para confiar no DEM, não dá para confiar no PSDB, né? É só pegar, por exemplo, o que o Dória fez dentro do PSDB, né? A gente analisar o que deve estar acontecendo dentro do DEM. E agora, o que a gente tem que pensar um pouco, Toninho, eu acho assim, é tentar compreender se esse racha do DEM é uma forma de romper possíveis alianças para a eleição de 2022. Quer dizer, isso já é provocado pelo Bolsonaro, pode ser que nem necessariamente esperando a Câmara, mas já levando à frente um processo para 2022, né? Já posso falar direto? Então, e aí, Toninho, essa semana, na verdade, você vê, né, mais uma vez levantando o golpe, né, a gente tem que lembrar muito desse golpe, e lembrar que, né, de certa forma, a gente não pode esquecer que no começo o pessoal não acreditava que aquilo era um golpe, mas o golpe atinge a todos, né, e dessa maneira, agora, né, na verdade, a co-vereadora do PSOL, né, um mandato de 4 mulheres, ela é uma mulher trans, ela o nome dela, deixa eu pegar aqui rapidinho, Carolina Yara de Oliveira, né, ela falou que a casa dela foi alvejada por tiros na madrugada, né, e que ela, né, agora está numa situação, a Câmara de Segurança, inclusive, mostra um carro que estaciona em frente ao portão, fica lá por cerca de 3 minutos e depois eles atiram, né. Ela é uma mulher negra, travesti, ela é soropositivo,
Então, ela é tudo que, de certa maneira, a nossa sociedade continua... E que o bolsonarismo levantou isso, né, Toninho? Acendeu essa camada da sociedade. Inclusive, eu vou até comentar de um outro caso, que foi da Fernanda Curti, que é uma vereadora que foi eleita em Guarulhos, do PT, e que ela teve o número de votos questionado, né? Nesse momento, a imprensa lá já começou a criar uma situação, né, para colocar em xeque e, de certa maneira, desacreditá-la. E eles fizeram a contagem, o TSE fez a contagem, ela realmente venceu, mas foi um candidato do PP. E ela também, uma mulher negra, jovem, veio de uma bancada jovem do PT, ela é, enfim. Então, mostra o quanto esse discurso do Bolsonaro ainda reverbera, né, gerando ódio, gerando perseguição, e, em contrapartida, os caras não vão atrás da quantidade lá, né? 2 milhões e 200 de chiclete, não sei quantos milhões de leite condensado, e por aí vai, né? Ok. Bom, antes da gente seguir aqui na pauta, quero saudar aqui o pessoal que está no nosso chat aqui comentando e o pessoal também contribuindo, né? O pessoal comentando bastante aí a situação do apoio ao Baleia, né? Reclamando bastante dessa posição da esquerda. E, bom, o pessoal fazendo comentários aqui também sobre o curso, né? O que é o stalinismo, uma análise marxista, né? Que amanhã tem nova aula a partir das 19 horas. Teve alguns probleminhas técnicos, o pessoal está contando, mas a equipe de produção já está atuando para resolver, para você ter acesso integral aí, né? Porque quem se inscreve para o curso tem acesso, além das aulas, né? Pode rever e rever aí ao longo dos próximos 6 meses, e também tem direito a acesso à biblioteca socialista, a enciclopédia com verbetes, textos exclusivos, imagens. Então, se você por acaso ainda não se inscreveu, acesse lá universidademarxista.pco.org.br e participe desse que é o maior curso de formação marxista da esquerda brasileira e, nesse momento, provavelmente do mundo, né, com mais de 1.100 pessoas inscritas e participando aí ativamente. Bom, vamos voltar aqui para a pauta. Vou pedir para a Andréa vai falar aí sobre o 64º pedido de impeachment, que foi protocolado no dia de hoje, né, e depois nós vamos comentar também sobre a reunião das frentes plenária nacional convocadas pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, realizada antes. Vai lá, Andréa, mais um pedido de impeachment? Pois é, Tony, o que não falta, não é? O que não falta é pedido de impeachment. Então, hoje ocorreu um pedido, na verdade, foram 6 partidos da oposição, PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, protocolaram, então, mais um pedido, né, de impeachment na Câmara dos Deputados, né, motivado, mais uma vez, pelo o enfrentamento ao coronavírus, a situação de Manaus, acho que o processo como um todo, né, Toninho, e a situação que se mostra cada vez mais perigosa, né, porque eu acho que o que acontece no norte do país, em Manaus, a tendência é que isso vai ocorrer no Brasil inteiro, porque houve uma política, né, bem pensada para que isso. Então, inclusive hoje, né, nesse almoço com sertanejos, enfim, ele falou que os pedidos de impeachment eram, né, que não representava absolutamente nada, portanto, ele acredita no Congresso, né, ele acredita que, de certa forma, nem Rodrigo Maia, e nem Baleia, e nem Arthur Lira pode pegar, eu não sei, aceitar um pedido desse de impeachment. A gente, por outro lado, Toninho, tem que ficar ligado, tem que ficar lembrar bastante, né, que essa mesma direita, né, que é unida e se fragmenta e se dentro do mesmo partido, como o caso do DEM, ela é muito capaz no Congresso de apoiá-lo e, como você mesmo falou, lá dentro votar ao contrário, votar a favor, votar no terceiro. Então não tem nada, né, não tem nada certo. Claro que, fazendo uma análise dentro da lógica, né, de uma eleição do Congresso, a gente imagina que quem está com a grana, né, quem está com o capital, no caso do Bolsonaro, ele vai distribuir cargos, ele vai distribuir isso efetivamente. Agora, ele encarar isso como nada também é, né,
complicado. De certa maneira, Toninho, você tem aí outros mais, né, são 64 ao todo, você tem outros 63 pedidos de impeachment, que são por diversos motivos, né, o que não falta é motivo. 56 ainda estão em análise pela Secretaria-Geral da Câmara, 5 foram arquivados ou não foram aceitos, né, por questões formais, e aí a gente agora espera, né, ao presidente da Câmara, que poderia ser Rodrigo Maia, não é? Mas agora o futuro presidente da Câmara ver se levanta, né? Mas aí a gente vai ter, eu acho que, infelizmente, a tendência é muita pressão, e vamos ver, porque é o pior congresso, né, Toninho? Um dos piores congressos de 2016 para cá, são os piores congressos que têm sido eleitos. Ó, esse gráfico interessante que a produção colocou na tela aí para gente, ele mostra aí sondagens realizadas aí nas redes sociais pelo posicionamento dos parlamentares, estão mostrando o seguinte: dos 342 votos que seriam necessários para a instauração de um processo de impeachment, hoje a defesa, né, da abertura do processo só tem 112 deputados se mostrando favoráveis. É interessante que esse número ele é menor do que o tamanho da bancada dos partidos que se dizem de esquerda, que totalizam aí entre 126 e 130 deputados, né? Quer dizer, nem toda a esquerda, dos deputados dos partidos que se dizem de esquerda, se manifestam claramente favoráveis sequer à abertura do processo de impeachment, né? E, bom, aí nesse sentido, o que nós estamos vendo aqui é uma situação muito parecida com aquilo que a gente viu aí na campanha das diretas, para quem é mais antigo, mas para quem não é antigo também, estudou e sabe um pouquinho do que aconteceu no Brasil, né? No final da ditadura militar, em plena crise do regime militar, uma crise muito aguda, como em certa medida existe hoje com o regime golpista e com o próprio governo Bolsonaro, né, que cada vez fica mais evidente que já não tem nem o apoio que obteve nas eleições, que era um apoio minoritário. É bom lembrar que Bolsonaro foi eleito apenas com 1/3 do voto do eleitorado brasileiro, né? Uma parcela, mais de 30% sequer foram votar, e muito perto de 30% apoiaram o candidato da esquerda. Pois bem, as frentes Brasil Popular e Brasil e Povo Sem Medo reuniram também outros setores, grupos religiosos, centrais sindicais pelegas, mais ou menos pelegas e muito pelegas, e outras entidades se reuniram, mas, no geral, ratificaram no dia de ontem a política de manter a ilusão, né, de que que é uma ilusão defendida por muita gente, de que o caminho seria repetir a campanha das diretas já de 1983 e 84, né, que é já em si uma ignorância, porque demonstra que as pessoas não conhecem agem como se não conhecessem o resultado, né? O resultado das diretas, na década de 80, foi conduzir ao poder, ao governo, o ex-presidente do partido da ditadura, o José Sarney, né? E com ele aí manter aí no poder setores dos militares e trazer novos e velhos charlatões da política da direita, que é mais ou menos o que a direita está procurando buscar nesse momento, né, com a frente contra, entre muitas aspas, contra Bolsonaro. É uma frente contra Bolsonaro, mas que não quer derrubar o Bolsonaro, né, mas que quer impedir que haja uma verdadeira mobilização contra o Bolsonaro. Esse é o objetivo da frente, né, na qual se agrupam aí, não só a esquerda, mas que comanda essa frente, na realidade, é a direita, é o DEM, por exemplo, é o PSDB do senhor João Dória, que já deixou, inclusive, a condição de ser humano. Ele já é tratado aí pela imprensa golpista como se fosse um santo, né? É São João Dória da vacina, né? O homem que veio para salvar o Brasil do monstro que é Bolsonaro. Uma política que visa encobrir, né, que esses setores aí são, junto com o Bolsonaro, e até mais do que Bolsonaro, o responsável pela situação de caos e retrocesso que vive o país no dia de hoje. Bom, nós vamos em frente. Eu destacando agora, nós temos aí algum aspecto da nossa pauta internacional, já na reta final do nosso programa. O
o YouTube anunciou a ampliação da suspensão do Trump, do ex-presidente dos Estados Unidos, por tempo indeterminado. Né? E um blog aqui no Brasil, um blog do bolsonarismo, foi proibido de fazer transmissões ao vivo. Né? Bom, essa semana nós já noticiamos aqui o fato de que, por exemplo, houve aí o Facebook retirou do ar a página da Unidade Popular, né, lá no estado do Nordeste e no Ceará, e houve também o ataque ao Partido Socialista dos Trabalhadores lá na Inglaterra, mostrando, obviamente, que a censura, né, contra a direita é só um primeiro passo para chegar até a esquerda. Então, quem comemora a censura, né, quem comemora quem com ferro fere, né, na verdade o pessoal não entende que o pau que bate em Chico também bate em Francisco, né, ou vice-versa. Né? A censura que é usada pela direita para reprimir o Trump é a mesma censura que vai ser usada para reprimir os partidos de esquerda, né? E a tentativa, por exemplo, de calar aí os grupos bolsonaristas vai ser usada como um álibi para calar, né, os grupos de esquerda, a imprensa alternativa, né, os setores que têm uma posição independente diante do regime, coisa que já vem acontecendo, né, que não chega a ser uma novidade, mas muita gente quer tapar os olhos diante dessa situação e defender a censura. Né? Daqui nós mantemos a nossa posição totalmente contrária à censura de quem quer que seja, né? Liberdade de opinião, né? Liberdade para, inclusive, desmascarar e atacar a direita. Né? Ô, Toninho, ainda por uma empresa privada, né? Exatamente. Quer dizer, na realidade, no final das contas, os maiores atingidos serão as organizações dos trabalhadores, né? Vai ser aí o site do MST, né? Vai ser setores independentes da imprensa, como Brasil 247, sites da esquerda, Brasil Atual, Causa Operária TV. Então, de maneira nenhuma, nós podemos aí compartilhar com essa política. Bom, na nossa pauta internacional, com você agora, Andréia. Bom, nós já destacamos aqui essa semana que as empresas farmacêuticas chegaram a ter um aumento no valor das suas ações de 1.500%, né, com as vacinas. Agora parece que elas estão arrumando, já estão pensando, elas ainda não faturaram, está longe, né? Muito pouca gente vacinada em todo o mundo, né? Nem 1% da humanidade foi ainda vacinado, mas eles já estão em testes, né, com um reforço da vacina. Será que a preocupação deles é com o bem da população? Essa é a preocupação da Pfizer, da BioNTech e desses grandes laboratórios que estão ganhando os tubos, André? Olha, Toninho, a gente não pode esquecer o tempo, né, que da época da descoberta da AIDS para cá, o quanto que a indústria farmacêutica lucrou, né? E em quantas vezes elas, né, as indústrias farmacêuticas foram acusadas, né, de retardar a pesquisa, etc., porque tem um lucro, né? Existe um lucro. O que me deixa muito preocupada, Toninho, é se a gente leva em consideração daqui a um tempo e vá ter elementos, né, concretos de que houve uma forma pensada para que você vacinasse em um determinado momento, sabendo que poderia vir uma outra tipo de variante. A partir dali você vai mudar o tipo de vacinação, você passa a lucrar novamente. Como isso vai agir em outros países, como, por exemplo, o Brasil, né, que atrasou o processo de vacinação. Será que essa vacina que vem com uma nova roupagem, né, uma vacina que já vem para tentar combater, não é, a variante, ela vai dar conta do variante que está acontecendo aqui no Brasil, porque a gente tem um número de pessoas, né, que se mantém no que falava que era um platô, não é? Então, Toninho, é uma fórmula, na verdade a intenção é que essa nova fórmula consiga combater as variantes do coronavírus. A gente não sabe, né, quais são esses variantes, pode ser que depois se descubra que não são todos e que você precisa de uma nova vacina, e com isso você especula no mercado, você ganha muito, você lucra muito, e é isso que essas empresas estão aproveitando, né, nesse momento que deveria pensar
não é? Numa outra forma de distribuir, vender, abrir, quebrar pedra, né? Tive que estar quebrando patente, Toninho, não discutindo isso, né? É tão absurdo que a gente está vivendo hoje. Isso mesmo. Diante dessa política criminosa, né, de garantir o lucro dos grandes laboratórios às custas da morte da população, é preciso defender a quebra da patente. E lembrar, inclusive, que o governo Bolsonaro votou contra essa medida. Né? A Índia e outros países defenderam essa propositura na Organização Mundial do Comércio, em outros fóruns, e o Bolsonaro votou contra, votou junto com os Estados Unidos, a Alemanha, os países que têm grandes laboratórios e que estão ganhando rios de dinheiro. A situação é tão crítica que na Europa estão discutindo votar restrições à exportação da vacina, que mesmo lá onde estão os grandes laboratórios, os laboratórios estão privilegiando vender para fora, né, exportar a vacina, como chegou a ser cogitado hoje pelo governo de São Paulo, de exportar a Coronavac, porque tem uma briguinha com o governo, né, com o Bolsonaro, com o Pazuello. Quer dizer, é a política criminosa. A gente vê aqui no Brasil os empecilhos que estão sendo colocados ao registro da vacina russa, né, Sputnik, né, que é para não ter disputa no mercado, né, porque o mercado está reservado aí, por um lado, para a AstraZeneca, negociações feitas pelo Bolsonaro, que negociou, mas eles não entregam a vacina, né? E, por outro lado, pela Coronavac, que agora o Dória está falando de exportar a vacina e dane-se o povo. Bom, antes da gente seguir aqui na reta final, agradecer aqui Desta Vez Eu Consigo, pelo stick, pela contribuição. Muito obrigado, companheiro, né, e a todos os demais que contribuíram. Eu acho que não citei aqui o companheiro, nosso companheiro Ednelson Cesaretti, que mandou também o seu superchat e destacou aqui a importância da greve de toda a educação contra a volta às aulas sem vacinação em massa. Não é vacinação só dos professores, que tem sindicalista dizendo que querendo fazer um acordo em torno da vacinação dos professores. Né? Primeiro que os mestres não estão aí para ensinar a população a ser egoísta, né, e defender os seus próprios interesses contra o restante do povo. E, em segundo lugar, que com essa vacina fajuta que nós temos aí, que só garante 50% de eficácia, e olhe lá, se a gente acreditar que é isso, a vacina em si não garante absolutamente nada, né, se 150 milhões de pessoas no Brasil não tiverem vacinado. Então não adianta querer defender que os professores vão furar a fila, né, isso aí não vai garantir a imunidade de ninguém, nem dos professores. Né? E a gente não pode ter essa política. Imagina, aqui agora nós vamos entrar em guerra entre a gente. Então quem vacina primeiro? Os rodoviários, os professores, os trabalhadores dos correios, os trabalhadores dos frigoríficos? Não. Paz entre nós, guerra aos senhores, né? Como ensina o hino da Internacional. Quer dizer, é preciso unir os trabalhadores para arrancar do governo a vacinação de todo mundo, quebrar a patente, como disse a companheira Andréia, né? E garantir a vacina para todo o povo, sobre o controle das organizações populares. Bom, para o finalzinho da nossa pauta, destacar aqui o Joe Biden, né, na sua política demagógica, né, desde que assumiu até agora, nada se viu de uma mudança profunda. Né, a não ser, ele pegou o governo com 400 mil mortos, e está fazendo aí estimativa de que os Estados Unidos vai passar aí no próximo mês de 500 mil de mortos. Né? E aí a gente... Bom, hoje o governo vem fazendo bastante demagogia em torno da questão do negro, né, que foi um setor, do ponto de vista eleitoral, fundamental para a eleição do Joe Biden, né, inclusive com a sua vice sendo uma mulher e negra, Kamala. Mas isso tudo, obviamente, não significa, né, e a gente sabe bem pela experiência também na política nacional e internacional, uma mudança na conduta do governo, pelo contrário. Bom, mas hoje o governo anunciou que está retornando o plano para estampar a ex-escrava Harriet Tubman na nota de $20. Né? São dessas manifestações de tipo de aparência, né?
é como quando Dória veste a roupa de gari, que alguém comentou aqui, né? É só para fingir que isso faz do Dória um gari, faz dele um amigo, pelo menos, dos trabalhadores da limpeza, pura demagogia, né? Isso não modifica, quer dizer, inclusive estampar a nota de uma negra, né, que foi escrava nos Estados Unidos, não vai mudar a condição fundamental do negro, que nesse momento é maioria entre, por exemplo, os 40 milhões de famintos que tem os Estados Unidos, né? É maioria dos presos nos Estados Unidos por conta, dentre outras, por conta da política de aumento da legislação repressiva aprovado pelo próprio Biden, né, e defendido aí pela Câmara e praticado por ela, que era promotora pública. É a política de aparência que muita gente da esquerda defende, né, como sendo uma coisa importante, mas que na realidade é uma tentativa de amarrar aí os pés e mãos, né, dos setores negros mais oprimidos pelo mundo. Bom, para encerrar, vou passar para a Andréia, se ela quiser fechar com mais algum comentário, e também para se despedir de vocês, porque está se aproximando a hora do nosso final, né? É uma pena, parece que o programa de quarta-feira anda mais rápido, André. Vamos fazer um programa mais longo na quarta-feira, quando você aparece por aqui. Pois é. Olha, essa semana é isso, a gente tem que ficar realmente de olho nesses gastos, né, do governo federal, até porque isso era o que sustentava, não é, o bolsonarismo. Era aquele ponto fundamental, né, de quando você entrava ali num grupo bolsonarista, que eles falavam, né, que o Lula era ladrão, que não sei o quê, e que o Bolsonaro era inocente, enfim. Eu acho que a esquerda precisa aprender também a usar e aproveitar e argumentar e colocar isso e investigar, né, Toninho? A gente tem que investigar isso de uma maneira um pouco mais, né, aprofundada, da mesma forma que ficar de olho com a situação do Brasil, sobretudo, Toninho, com essa história de empresa privada agora querer vacinar, né, comprar vacina para quê? Vai vacinar quem? Vai vacinar seus empregados? Será? Eu estava conversando isso hoje com o meu companheiro, a gente falou assim, olha, é capaz de eles descontarem no salário, entendeu? Porque é típico, né? É bem capaz de fazer um negócio desse. Então, ficar de olho, sobretudo porque é a saúde pública, não é? A saúde pública é muito importante, a gente não pode abrir mão disso, até porque essa falta de ação é para provocar um desmembramento total, né, do que é das estatais, e eles estão destruindo por dentro. A gente não pode esquecer do Enem, com 50 e poucos por cento 55%, né, quase de abstenção, e essa política de morte implementada pelo governo Bolsonaro. Boa noite para vocês e até a semana que vem. Boa noite. Gente, mais uma vez aí um forte abraço a todos vocês que participaram do nosso programa, vocês que também que nos assistem na reapresentação, sejam muito bem-vindos. Eu vou, para terminar aqui, vou ler aqui uma postagem feita pelo companheiro Carlos Santos, que ele até usou de um recurso que eu não conheço, ele conseguiu colocar as letras de cabeça para baixo, né? Você, para ler, tem que fazer um esforço ou virar o computador. Então ele fez um comentário, essa esquerda precisa, eu vou lendo devagar porque está de cabeça para baixo, precisa aprender que quem dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. É a mensagem, né, do Carlos Santos aí para condenar a política de conciliação. E vamos a lutas, né, fora Bolsonaro, fora Dória e todos os golpistas, eleições gerais e Lula presidente. Um abraço e até o próximo programa.